capítulo anterior, e ao ver Limoyu indo em direção à linha de frente de batalha, ela pede para Limoyu tomar cuidado, então ela diz para ele que lá é muito perigoso. Após Limoyu eliminar o último cão do abismo, ele percebe que um de seus guerreiros esqueletos está agindo de forma estranha, e ele comenta que parece que perdeu a conexão com ele, e o ambiente fica todo estranho. Então o deus do abismo comenta que foi Limoyu o responsável pela eliminação do cão do abismo. Então o rei do abismo fala que agora ele se lembrou quem era Limoyu, o Limoyu do Império de Shenxia. Então o rei do abismo fala que ele não esqueceu o que Limoyu fez com ele antes, então ele diz que agora irá se vingar e que irá eliminá-lo. Limoyu manda o rei do abismo ficar apenas sonhando, pois isso não acontecerá. Após a batalha acabar, todos os veteranos comentam que sabia que Limoyu receberia a maior parte dos pontos e que ele merece essa quantidade, já que foi ele que eliminou a maioria dos monstros do abismo. Moyun pensa que ela sentiu um pouco de inveja ao ver Limoyu receber 3.500 pontos, então ela fala que se não fosse por ele, provavelmente eles não conseguiriam defender a fortaleza. Logo depois, após Limoyu conhecer o avô de Yi, ele fala para Ning não se preocupar, pois ele irá cuidar bem dela. Ning, ao analisar Limoyu, vê que Limoyu tem a aura poderosa e que ele tem o título de Rei de Guerra do Dragão. Ning menciona que já sabe que Limoyu foi capaz de concluir uma dungeon extensa sozinho e que também concluiu uma dungeon na dificuldade infernal. E isso pegou ele desprevenido, e logo Ning pensa que esse garoto não é nada normal e que ele precisa falar com Deus Bai a respeito disso. Pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Ning falar para Yi que ele irá embora, ela fica bastante animada e se despede dele. Então ela diz para ele não se preocupar, pois eles voltarão para a universidade em alguns dias para participarem da competição. Ning pensa que enquanto Yi estiver com Limoyu, ele não deve se preocupar, pois esse garoto já provou ser bastante poderoso. Mesmo assim, Ning comenta que precisa ter uma palavrinha com eles dois, mas irá deixar isso para outra hora. Limoyu fica surpreso ao perceber que o diretor da universidade de Xiajing era o avô de Yi, e agora ele entende porque ela no início tinha itens tão caros. Alguns minutos depois, Limoyu vai para as instalações militares e, ao analisar as informações no painel, é informado que essa é a área de descanso dos oficiais e que ela acelera a recuperação e elimina rapidamente a fadiga do corpo. O campo de treinamento de habilidade dos oficiais acelera a recuperação mental e aumenta a velocidade de treinamento das habilidades. O conjunto de teletransporte dos oficiais permite o teletransporte para vários locais designados, e o intercâmbio dos méritos militares permite usar o ponto de mérito militar para comprar suplemento e itens. Limoyu decide dar uma olhada no intercâmbio de pontos de mérito militar, e ao selecionar essa opção, 3 itens aparecem na tela. Um deles é a poção de resistência à maldição, que aumenta a resistência a maldições por 30 minutos, e seu preço é de 50 méritos militares por frasco. O talismã de fuga de dungeon permite a fuga instantânea de qualquer dungeon, e seu preço é de 100 méritos militares por peça. Então é informado que é recomendado tê-lo sempre que é uma dungeon infernal, pois é a única forma de sair da dungeon. Por último, uma poção de recuperação primária. Esse item cura feridas e restaura 500 pontos de espírito, e seu tempo de recarga de reutilização é de 1 minuto, e o seu preço é 100 méritos militares por frasco. Ao ver o talismã de fuga, Limoyu fica impressionado, pois ele não sabia que existia esse item. Então ele comenta que seria bom ele comprar pelo menos 2 desses, um para ele e um para Yi, caso eles precisem em alguma dungeon. Limoyu pensa que pelo visto os pontos de mérito militar são similares ao ponto da Universidade de Xiajing, mas o ponto negativo deles é que se ele utilizá-los de forma indiscriminada perderá sua patente. Então Limoyu comenta que ele deve utilizá-los de forma sábia para que ele não perca a patente. Logo depois, Limoyu retorna para Yi e entrega um dos talismãs de fuga, e rapidamente Yi agradece, e logo Moyun aparece chamando Yi de irmã, e ela comenta que pelo visto Yi não sai de perto de Limoyu. Então Yi fica com vergonha e pergunta o que sua irmã está precisando. Então Moyun entrega para Yi 2 itens. Então Yi pergunta o que é isso. Moyun explica que são rochas de teletransporte para um ponto específico. Então ela olha para Limoyu e diz para ele que ela está procurando pelo espectro rei do campo de batalha. Moyun pergunta a Limoyu se ele pode ajudá-la a lutar contra ele caso ela o encontre. E Yi pergunta se ele é aquele boss que dropa os cristais de Nirvana. E Moyun responde que sim. Então ela diz que é garantido que o espectro do rei do campo de batalha vai dropar de 3 a 5 cristais de Nirvana, mas ela só vai precisar de apenas um. Então ela diz que eles dois podem ficar com o restante dos itens, pois será de grande ajuda para eles quando precisarem. E meio sem jeito fala para ela que eles vão ajudar. Então ela olha para Limoyu e diz que a chance de Moyun vencer o espectro rei do campo de batalha são mínimas, e por esse motivo sua irmã o havia escolhido para ajudá-la nessa missão.
Então Limoyu diz para Yi que ele está apenas no nível 25 e que ele não tem certeza se consegue dar conta de um chefe no nível 38. E Yi fala para Limoyu que certamente ele deve conseguir, já que ele conseguiu solar uma dungeon na dificuldade infernal, e que eliminar um chefe não será nenhum problema para ele. Ela sugere que eles aproveitem esse tempo, já que sua irmã ainda não encontrou o boss, para subir em seu nível o mais rápido possível. Limoyu pega seu talismã de resfriamento, então ele diz que só tem 8 cargas, e pega o dela e diz que só tem 9. Limoyu fala que está tudo bem e concorda com o plano de Yi, mas ele diz que é melhor tirar o resto do dia de descanso e no outro dia dão continuidade nas dungeons. Então Yi confirma, e no outro dia os dois estão indo em direção à dungeon novamente, e alguns veteranos ficam impressionados com a beleza de Yi, chegando a comentar que ela é muito linda. O outro figurante manda seu colega calar a boca, pois o cara que está ao lado dessa garota é o deus da morte Limoyu, então ele pergunta se ele quer ser eliminado. E ao perceber que todos os figurantes estão olhando para Limoyu, comenta que parece que ele virou o centro das atenções devido ao seu desempenho ontem no campo de batalha. Então ela diz que parece que Limoyu causou um grande impacto neles. Limoyu manda Yi apenas ignorá-los, pois eles têm suas próprias coisas para fazerem e não tem tempo para dar atenção a eles. E concorda e eles entram na dungeon, e após andarem um pouco pela dungeon, Limoyu pensa que o número de seus esqueletos e seus atributos foram aprimorados novamente, que devido a isso a eficiência no campo de batalha melhorou muito. Limoyu, ao analisar seus próprios status, é informado que ele está no nível 25 com força de 450, mais 500 pontos devido ao seu título. Sua velocidade é de 450 mais 500 pontos, e o espírito de 2.300 mais 3.000 pontos, devido à sua foice de Thanatos. Sua constituição é de 450 mais 500 pontos, e que seu equipamento principal é a foice de Thanatos, combinando com o título de Rei de Guerra do Clã do Dragão, que aumenta seus atributos em mais 500, com consumo de suas habilidades reduzido em 50%, e seu espaço de invocação agora é de 250, com 240 esqueletos summonados, sendo 150 guerreiros esqueletos e 90 magos esqueletos. Limoyu comenta que após seus novos atributos, eles conseguiram chegar ao chefe da dungeon em menos de 4 horas. Então Limoyu ordena que seus esqueletos ataquem, dizendo para o chefe que ele sente muito, mas irá testar seus novos poderes nele. Após eliminar o chefe da dungeon em questão de minutos, Limoyu ativa a habilidade da foice de Thanatos chamada Evocação. Então Limoyu rouba a alma do chefe da dungeon. E fica impressionada com o drop e comenta para Limoyu que dropou outra daga do posto da frente do combate infernal, e ela pergunta para Limoyu se pode ficar com ela, pois ela será de muita utilidade para ela. Então Limoyu diz que não tem problemas, pois as habilidades de furtividade de Yi o está ajudando muito com os monstros invisíveis. Animada, Yi chama Limoyu para fazer a dungeon novamente, mas antes de sair Limoyu ativa sua armadura de Oz, pois nas últimas vezes foram pegos por emboscada e é melhor tomar cuidado. Após saírem, Limoyu avista um homem diante deles, e ao seu redor tem várias carruagens. Então o homem manda Yi e Limoyu sair do meio, pois eles estão atrapalhando. Limoyu se pergunta o que está acontecendo, e o figurante, ao perceber que Limoyu não saiu, ele se aproxima tocando em seu peito, ordenando para que ele saia do seu caminho, mas ao perceber que Limoyu não demonstra nenhuma expressão de medo, ele fica sem entender por que Limoyu não se move. Logo ele grita com Limoyu e informando que eles estão pisando no tapete vermelho da Vossa Alteza. No entanto, um dos guerreiros de Limoyu quase corta o braço daquele figurante, fazendo ele cair sentado. Então o figurante pergunta como Limoyu ousa atacá-lo, e comenta que ela sente pena do figurante e fala que parece que ele é um integrante da Ordem da Santa Sé, e que provavelmente eles nunca ouviu falar de Limoyu. Limoyu diz para Yi que ele já ouviu falar dessa Santa Sé, e diz para Limoyu tomar cuidado, pois a Santa Sé é tão poderosa quanto o Estado. De repente, de dentro da carruagem alguém grita dizendo que já baixa, e os figurantes montados em seus cavalos entram em formação de batalha. Então de dentro da carruagem sai um homem elegante, e comenta que esses equipamentos que esse homem está usando não são equipamentos da Grade Ouro qualquer, pois são equipamentos da Grade Ouro fabricados por um ferreiro, e que essas joias dele também foi fabricada por algum alquimista. Ela acredita que sejam equipamentos feitos à mão, e talvez não sejam tão fortes quanto do posto da frente do combate infernal, mas certamente são melhores do que os equipamentos da Grade Ouro da dificuldade e pesadelo. Após Roger avistar Yi, ele fica impressionado com a beleza dela, então ele logo briga com seu subordinado, dizendo como ele usa ser tão grosseiro com essa jovem linda garota. O figurante logo pede desculpa para Roger, chamando-o de Vossa Alteza. Em seguida, Roger pede desculpa para Yi pela impertinência do seu servo, então ele se apresenta para Yi, dizendo que o seu nome é Roger
e que ele é da Ordem da Santa Fé, um guerreiro vulcânico do nível 31. Os figurantes, ao ouvir a identidade de Roger, ficam sem acreditar que um guerreiro vulcânico está ali. Eles mencionam que a Ordem da Santa Fé acredita em deuses e que eles herdam seus poderes deles, dizendo que o guerreiro vulcânico herdou o poder do Deus do Fogo. No entanto, outro figurante questiona dizendo que isso não é verdade, já que o guerreiro vulcânico é uma profissão lendária e somente uma classe com dom de fogo pode usar essa habilidade. Então ele afirma que o mais poderoso que ele viu até agora é Limoyu, e eliminou quase 10 mil demônios do abismo naquela batalha. Então os outros falam que realmente que Limoyu é o mais poderoso. Roger fica completamente apaixonado por Yi, a chamando de linda dama e convida para trabalhar ao seu lado, e assustada Yi corre para trás de Limoyu. Então Limoyu diz para Roger esquecer, pois isso não irá acontecer. Galera, temos uma notícia bastante triste. Devido a uma doença repentina do assistente que produz o mangá, o outro capítulo foi adiado para a próxima semana, e esse recap foi apenas com um capítulo, fazendo ele ficar um pouco mais curto que o normal, mas para não deixá-lo sem continuação por mais uma semana, mas eu trouxe mesmo assim para vocês, e espero que vocês gostem. Obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscreva no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.